Degustando Conversas. Oferecimento Visan. Rede Compra e Supermercados. E Paraíba de Prêmios. O Degustando Conversa começa agora aqui no estúdio, mas já vamos conhecer mais um estabelecimento tradicional aqui de Campina Grande sobre gastronomia. Assista! Nossa receita de hoje é um galeto tradicional em Campina Grande, direto da Cabana do Gino. Tem dicas com Túlio Maia, tem bate-papo com o professor Damião, em homenagem ao Dia do Professor e muito mais. Começando agora aqui no Degustando Conversas na TV Borborema. Meu nome é Higino de Paula Filho, proprietário da Cabana do Gino, e quero apresentar o prato tradicional da casa, que é o galeto ao primocanto. Um galeto que foi referência em Campina Grande da Cabana do Posidônio, que trabalhei lá há 24 anos, e esse prato eu trouxe para o meu restaurante. É um galeto de capoeira ao primocanto, esse galeto chama-se ao primocanto porque antes do primeiro canto ele mata. Ele fica em torno de 1 kg, 1,1 kg. Depois nós trabalhamos com um tipo de molho caseiro feito com água, sal, limão e vinagre. E nós mergulhamos ele 5 minutos antes de ir à brasa. Colocamos ele na brasa e sempre mergulhando no soro caseiro. Depois de laçado, nós colocamos um ingrediente que é a manteiga Itacolomi, ou uma manteiga de primeira qualidade, com queijo parmesão. E nisso nós damos o banho nele, tá certo? Damos o banho nele e o acompanhamento, que é a macaxeira, o feijão verde, o vinagrete, farofa, arroz branco e a batata frita que nós colocamos em cima dele. Botei separado para apresentar o galeto por integral. E o processo da manteiga, que é exatamente essa manteiga aqui de primeira qualidade, e o queijo parmesão que nós misturamos no forno e colocamos em cima do produto. Então esse é o galeto tradicional, o galeto primocanto. O processo dele é 40 minutos, indo para a brasa e no soro caseiro e terminando de assar ele, é 40 minutos. Okay? Esse prato é tradicional da Cabana do Posidônio. Eu trouxe para meu restaurante, certo? Então, eu trabalhei 24 anos e aqui eu tenho 12 anos de casa, que é exatamente meu tradicional prato, que é o galeto de capoeira ao primocanto, que é o meu prato-chefe da casa. Veja bem, o galeto ao primocanto ele é um galeto de capoeira. Então a carne é mais rígida. É diferente do galeto de granja. O galeto de granja, ele é um galeto simples, um galeto de ração, criado de ração. O galeto que sai na casa é nesse processo aqui. A batata em cima do galeto, certo? Ele sai dessa forma aqui para a mesa do cliente. Pronto, esse sábado, essa refeição aqui, o galeto ao primocanto, eu vou servir a meu amigo Fábio Maia e os convidados deles. E o Degustando Conversas hoje está aqui na Cabana do Gino, especialmente aqui com o nosso convidado Damião Lima e também com o proprietário, o próprio Gino. Oi, Gino. Gino, você que está num restaurante que é tradicional em Campina e vou considerar quase 4 décadas, porque na minha visão considero você como o sucessor da tradição da Cabana do Posidônio, que eu como moleque peguei ali na 13 de maio. Né? Fala um pouco sobre essa tua experiência, sobre o prato você já falou, né, o tempo, mas fala um pouco sobre essa experiência e como foi essa sua transição, né, de sair lá da Cabana do Posidônio, que encerrou suas atividades e vir e abrir seu próprio restaurante com uma boa referência hoje, com aquilo que Posidônio tinha de bom, digamos assim, aqui para oferecer à população de Campina Grande. Fábio Maia, olha, eu entrei na Cabana do Posidônio
em 1977, fiquei até 78 e como eu era de menor, eu fui para São Paulo, voltei em 81, já direto para a Cabana do Posidônio. E naquele tempo era já na 13 de maio? Já na 13 de maio. E fui até 2000. 2000 eu desempregado, tive de sair, um processo que Edilson repassou para o irmão, e eu saí e coloquei um barzinho lá no posto de Celso O meu primo, inclusive. Celso, do Aurora, e passei lá 5 anos. Isso. De 5 anos eu vim para essa rua aqui, que é hoje Luiz Soares, aqui vizinho no aqui, Alto antigo Branco, Ville House, no antigo Ville House. E fiquei aqui até hoje. Faz 12 anos, vai completar no dia 28 de março de 2018. Entre idas e vindas, entre todo esse período aí do ramo gastronômico aqui em Campinas, quase 4 décadas. Exatamente. Quase 40 anos. Exatamente. Então, quando eu coloquei o restaurante, então eu botei esse galeto de Posidônio como referência de Posidônio, um galeto tradicional de Campina Grande. Só come aqui, viu? Porque esse galeto, ele é, como eu já expliquei, que ele é ao primocanto, que esse galeto, ao primocanto se dá ao primeiro canto, ele mata. Quer dizer, ele nem é galo, ele fica frango. Exatamente, porque se passar de um certo peso, de 1,2 kg acima, ele fica duro, não tem quem coma. Por isso a carne dele é bem rígida, bem forte, tá certo? Então, hoje é meu carro-chefe, esse galeto Posidônio, tá certo? Também eu trabalho, como você sabe, o filé à parmegiana, também é outro carro-chefe meu. Você tem um bom filé cardápio, Rocinho, uma boa cozinha. Esse cardápio, exatamente, o la carte, eu trouxe da Cabana do Posidônio. Então Pela sua experiência acumulada. A minha experiência acumulada na cabana, então eu lancei esse cardápio de Posidônio, que é exatamente o galeto, é o filé parmegiano, a rocinho, a portuguesa, tá certo? Então, o meu carro-chefe são esses, principalmente o galeto de capoeira. Okay? Gina, a gente sempre tem um programa de gastronomia que já tem, vamos completar o programa número 150 já, quer dizer, já faz um bom tempo que a gente está aí na 4ª temporada já esse ano, vamos começar a 5ª temporada já, o tempo passa também. E a gente sempre tem falado muito sobre a gente, quem está de fora, e por conta de ver hoje a gastronomia hoje está em evidência, né? Você só liga a TV, vários programas, e as pessoas acham que é uma vida fácil, né? Mas a gente, quem está atrás da coisa, sabe das dificuldades, das agruras, daquilo do que representa. E acho que você teve assim, algo que acho que é fundamental para quem quer abrir um negócio, quem está no ramo da gastronomia, que é a persistência. Pois não. Né? E mais do que isso, tem um carro-chefe, como você bem disse, e acreditar nele, acreditar no seu trabalho, usar a qualidade acima de ganhar tudo, o mercado, né? Ganhar o mercado, exatamente. Né? Quer dizer, não é à toa que você tem um prato que só é feito por vocês. Pois não. Quer dizer, apostou na tradição que tinha de Posidônio, mas ao mesmo tempo também em querer, através disso, manter a tradição e também identificar o seu restaurante como um restaurante que tem um prato que é só servido aqui. Pois não. A gente vai agora bater um papo aqui com o nosso convidado de hoje, mas eu queria que você fizesse um convite para quem está aí nos assistindo, vir aqui para a Cabana do Gino, o endereço, enfim, horário de funcionamento, para poder também, junto com a gente, poder degustar esse prato. O horário nosso aqui, da Cabana do Gino, é aberto de quarta a segunda, a terça geralmente eu fecho, é de 11 horas do dia às 10, 11 horas da noite, certo? Sábado e domingo e feriados eu abro de 11 às 9 horas da noite, certo? Então eu convido o pessoal que era cliente da Cabana do Posidônio, que muita gente nem conheça o meu estabelecimento, certo? Que vem aqui degustar esse galeto, vem provar esse galeto que é de tradição do Posidônio, que hoje é o meu carro-chefe aqui na Cabana do Gino. E ao mesmo tempo você também serve delivery, né? Se você não tiver delivery aqui, qual é o número que a gente liga? É o 3066-1276. 3066-1276, que manda deixar lá o motoqueiro, o Rondinello está aqui, exatamente, o Rondinello, o Robson. O Robson aqui justamente para levar, para que a gente possa provar. Exatamente. E eu tenho certeza de uma coisa, se você provar, com toda certeza vai se tornar cliente, porque eu posso dizer isso, porque eu sou cliente aqui há um bom tempo, desde a época de Posidônio, era menino. Isso, quando verdade. Meu tio, meu irmão, meus pais me levavam, e aí a gente continuou. Vamos aqui tocando aqui o Degustando Conversa, vamos dar um rápido intervalo e voltamos já com Damião Lima, direto aqui da Cabana do Gino.
Degustando Conversa de hoje tem como entrevistado o professor doutor Damião Lima, meu amigo particular. Damião, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos provando aqui, depois de Gino falar tanto do prato, eu já conheço, enfim. Vamos aqui degustar. Damião, primeiro a data emblemática, a data de amanhã, dia 15 de outubro, né, dia do professor. Eu aproveito aqui e quero prestar uma grande homenagem a todos os professores e às professoras, em especial na memória de 3 professores da minha vida, enfim, que foi minha mãe, eterna professora da vida e das letras, minha irmã, que também era professora, que faleceu, e recentemente uma grande perda que eu tive a meu irmão Braulio Maia Júnior, Braulito, para quem conhecia, que também foi um grande professor, não só das letras como minha mãe, mas também de alma, de espírito, enfim, era meu grande parceiro. E em nome dos 3 eu homenageio todos os professores e professores, inclusive você, né, Damião, que também é professor com a gente. Damião, você que teve também uma trajetória no ensino médio, no ensino superior, está no ensino superior há muito tempo, passou pela UEPB, hoje está na UFPB. Qual é a sua visão, assim, aquela mensagem que você queria dar para o professor, para aquela pessoa que está aí nos assistindo e que deseja ser professor? Porque muitas vezes tem gente que, e na minha visão, tem uma visão equivocada sobre o que é professor. Tem gente que chama de sofressor, eu não sou sofressor, eu sou professor por formação, por querer. E às vezes tem gente que tem medo das dificuldades e muitas vezes deixa até a vontade de querer ser professor. Qual seria inicialmente essa primeira mensagem que você pode passar aí para quem está aí em casa ou está começando na profissão ou que está querendo ser professor no futuro? Olha, eu começaria dizendo, Fábio, que se eu tivesse qualquer outra profissão, nas horas de folga eu seria professor. E eu tenho o prazer e a honra de ser professor em tempo integral. E isso, desde o ensino fundamental, eu comecei na escola de Serafim, no Colégio Fênix. Aqui eu devo fazer essa homenagem também a um grande professor. Depois, também de aula lá. Passei pela UEPB 12 anos, contribuiu muito, toda a minha formação foi feita durante o período que eu estive na UEPB, fiz meu mestrado e meu doutorado como professor da UEPB, e hoje eu estou na Universidade Federal da Paraíba, e apesar de ter circulado por diversas áreas, eu fiz mestrado na economia, depois juntei doutorado em História Econômica lá na USP, mas nunca abandonei a ideia de trabalhar com Campina Grande e trabalhar com ensino. E hoje eu atuo fundamentalmente na área de ensino, tentando fazer com que as pessoas percebam a importância e o reconhecimento da nossa profissão. Eu acho que o grande problema da nossa profissão é que as pessoas confundem valorização com reconhecimento. Eu, inclusive, estou produzindo um texto agora mostrando o seguinte: não tem como você valorizar um professor, porque valorizar é atribuir um valor. E a nossa profissão está acima disso. Então, a nossa luta é por reconhecimento. Reconhecimento que vai da questão política, da questão social e da questão econômica, obviamente. Agora, esse reconhecimento se dá na medida que você se reconhece como professor que faz a diferença. E o professor é isso. O professor é o construtor, junto com seus alunos, obviamente, ele é o construtor de conhecimentos. Essa ideia de que você trabalha a partir do conhecimento do aluno, não, você leva as informações do professor, as informações do aluno e no contato, nas discussões, no dia a dia, se constrói o conhecimento. A escola é um espaço fundamental nisso. Não estou dizendo que esse seja o único espaço. Por quê? Porque você pode construir conhecimento em vários espaços. Agora, a escola é privilegiada porque você vai só para isso. Você vai para a escola para construir conhecimentos. Damião, enquanto você está aí se vindo o galeto aí, enfim, eu sempre digo, e às vezes é muito prazeroso quando tem muita gente tem isso, uma das poucas instituições que você, quando ingressa, você não consegue se desvencilhar dela em qualquer idade, é justamente a questão de professor, porque assim, você encontra, inclusive quando chegou ali, encontrei 2 ex-alunos, continuam chamando você de professor. Exatamente. Mesmo já sendo inclusive professor tanto quanto você, talvez, em alguns casos. Então, permanece muito isso, é muito no inconsciente. E acho que algumas coisas, eu sempre costumo dizer isso e estou um pouco afastado da sala de aula, mas sempre procuro dar aula dentro do que eu posso, por conta de outras obrigações. Mas costumo dizer que o sorriso mais espontâneo, mais bonito que a gente termina vendo é o sorriso do aprender, que é quando você percebe que você explica uma coisa a um aluno e de repente ele dá aquele sorriso, aquele estalo de que entendeu aquilo. Então acho que é muito gratificante para você enquanto professor. Ao mesmo tempo que você é professor, todo mundo sabe também que você é historiador, é a sua formação, mas também é escritor. Já escreveu aqui sobre a história, principalmente a história econômica de Campina Grande. Sim. É um período, o professor Valério, que esteve conosco agora no programa que a gente fez em homenagem ao Dia da Cidade. Estamos aí, Dia da Cidade, o último dia 11, hoje é dia 14, no último dia 11 Campina Grande completou 153 anos. Fala um pouco sobre isso também, você que viu a realidade bem de Campina, o seu apogeu,
né? E depois o seu declínio. Você faz, inclusive, uma avaliação muito forte com relação a isso, inclusive baseado em dados, logicamente, na história da própria Campina. Dá um pouco assim, foi um pouco um resgate sobre esse teu livro, né? E ao mesmo tempo também as pessoas que não conhecem, poder acessar, poder comprar, até ler, porque eu acho que é importante você conhecer sobre a história como um todo, mas principalmente a história da sua cidade. Certo. Veja, eu não sou campinense de nascimento, eu nasci em Barra de Santa Rosa, também conhecido como Centro do Universo, mas vim para Campina Grande muito cedo. E aqui eu fiz minha graduação, fiz mestrado aqui na economia rural. E quando eu fui para São Paulo fazer o doutorado, eu disse, eu vou estudar sobre Campina Grande. Então, o primeiro desafio que eu tive foi exatamente isso. Como é que você vai falar sobre Campina Grande na USP? As pessoas de lá não aceitavam isso de forma muito fácil. Então, meu primeiro grande desafio foi mostrar que era importante estudar Campina Grande. E aí, meu trabalho é exatamente isso, mostrar como em todos os grandes acontecimentos nacionais, Campina Grande estava inserido, desde a sua origem até o golpe militar em 64. Todos os grandes acontecimentos, Campina Grande tinha sua participação. E eu fiz essa trajetória. Damião, dizem que, na verdade, para você se realizar completamente como ser humano, você tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. O livro eu ainda não cheguei, ainda não, mas você já. Né? E acho que também isso é muito bacana, a questão de escrever um livro, porque é o ápice de todo professor, na minha visão. Porque você está podendo, além da sala de aula, você usar isso como instrumento para que outros professores, outros colegas, ele possam usar como pesquisa. Sim. Como é que foi isso na sua cabeça quando resolveu fazer o livro? E qual a ideia, enfim, aquilo que é que você pensa enquanto professor, ter conseguido, né, fazer um livro que é uma referência hoje, né? Um livro que serve de muita fonte de pesquisa para mim. Para mim serve muito, eu gosto muito da história de Campina. E como é que é isso bem na tua cabeça? Os dois livros que eu publiquei até agora, o terceiro vai sair agora, que é um trabalho com orientação, mas os dois livros não surgiram como livros. O primeiro foi aquele História da Paraíba, que é um best-seller. A gente conseguiu, a professora Eliette Gujão, a professora Santana, da UEPB, em memória, a professora Lea Amorim, a professora Marta Lúcia, a gente fez um livro de História da Paraíba, a gente fez uns fascículos de História da Paraíba para ser um programa de rádio. De repente esse negócio começou a se espalhar pela cidade, as pessoas começaram a usar, e a gente transformou no livro e vendemos 5.000 exemplares na Paraíba, ou seja, a gente produziu um best-seller. E o segundo livro, que é a minha tese, surgiu como tese. A minha ideia era fazer a tese. Depois, com o tempo, a gente transformou em livro e ficou legal. Agora, interessante essa frase que você colocou, eu sempre brinco com meus alunos nessa história aí. Só, olha, fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro é fácil. O que é difícil? É você cuidar da árvore, educar o filho e arranjar quem lê o livro. Quem lê o livro, verdade. Porque escrever é fácil, agora escrever que um leitor se interesse, essa é a parte mais difícil do livro. Tanto que eu tentei, numa feira de livros, vender meu livro e não consegui. As pessoas chegavam para comprar e eu ficava tão feliz de as pessoas quererem ler o que eu escrevi, que eu disse, rapaz, olha, eu não tenho como vender essa história não. Eu acabava distribuindo os livros. Disse, olha, se alguém for cuidar de venda, não serei eu, porque eu quero que as pessoas leiam. Fiquei feliz que as pessoas leiam esse livro. Porque o conhecimento está sendo passado para frente. Isso, é o que você pensa. E quem escreve, pense nisso. Você tem que conquistar o leitor. Eu sempre digo para meus alunos, olha, se você vai preparar um texto, prepare um texto para um leigo, prepare um texto para o aluno do ensino básico. Porque, veja, se o aluno do ensino básico entender, o professor da universidade, o doutor, blá blá blá, ele tem a obrigação de entender. O contrário, não. Então escreva sempre pensando no leitor mais simples. Se você conquistar esse leitor mais simples, o outro será conquistado. O outro automaticamente. Exatamente. Damião, a gente teria muita coisa para conversar, porque parece que a gente, apesar de uma relação muito próxima, se encontra pouco, né? Teria muita coisa para conversar, mas enfim, vamos continuar aqui, degustando aqui o prato aqui. O galeto aqui de capoeira aqui na cabana do Gino, vamos continuar batendo nosso papo, mas enfim, nós temos limite de tempo no nosso programa e eu queria agradecer mais uma vez, né, a tua presença, enfim, desejar a todos os professores e professoras que possam cada vez mais se identificar com sua profissão e fazer um Brasil diferente. Eu não tenho dúvida que a educação é a única forma da gente transformar esse país. Pode não ser tão rápida, mas é a mais eficiente e a única que você vai conseguir trazer bons resultados lá na frente. E é isso que eu desejo, e uma grande homenagem a 3 professores que para mim foram fundamentais. Minha mãe, minha irmã e meu irmão, que hoje não estão aqui com a gente em corpo, mas tenho certeza que estão em espírito. Feliz dia do professor e curto ainda aqui para quem é de Campina Grande o restante do feriado que começou aí no dia 11 de outubro.
Nosso programa em homenagem ao Dia dos Professores e das Professoras está quase chegando ao fim, mas antes, acesse facebook.com/degustando conversas. Você também pode mandar sugestões para o e-mail programadegustandoconversas@gmail.com. Acessar nosso canal no YouTube, Degustando Conversas, ou o Instagram, @Degustando Conversas. Semana que vem nos encontramos com mais um Degustando Conversas.